Fala moçada, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu. E hoje a gente vai começar a entender, né? A gente começou a entender as situações de que preço fixo. Começamos explicando, né, essa sériezinha, essa minissérie, mostrando que na grande maioria dos casos o governo mete a mão no preço, a coisa tá chabu. E agora depois a gente explicou que no mercado de trabalho isso vai depender do grau de competição entre as empresas para os trabalhadores. Né? Aí citamos o tal do horrível monopsônio. E hoje a gente vai começar a falar de uma outra parte que seria uma falha de mercado. Normalmente as pessoas não classificam como falha de mercado, mas aqui eu vou dizer que assim, a economia não funciona bem em alguns setores ou em algumas dimensões quando as pessoas fazem meio que burrada na decisão. Então, a gente tem meio que esse postulado geral de que eu sei melhor do que o governo o que é bom para mim e o que não é bom para mim. Então, isso, por exemplo, está na base dos programas de ajuda às pessoas mais carentes, né? A gente tinha essa ideia, dá comida, ou então a farmácia do povo, ou então o restaurante do povo. Então, você está dando renda indiretamente, subsidiando através de produtos. Mas será que o governo sabe o que é melhor para o cara lá? Às vezes ele até consegue comer direito, mas ele não tem acesso ao remédio. Então, para esse cara daí, isso é melhor, em vez de dar o restaurante, para esse seria melhor a farmácia. Aí, para o outro, em vez da farmácia, seria melhor o restaurante, né? Porque ele não tem problema de saúde nenhum, tá? Mas ele não está comendo bem, então vai ter algum problema de saúde na frente, né? Então, nesse caso, é o restaurante. O outro está sem roupa, passando frio. Então, a melhor coisa nesse tipo de situação, que tem essa heterogeneidade, né, essa diversidade de necessidades, é você dar o dinheiro. Então, os programas de distribuição de renda, tipo Bolsa Família e outros ao redor do mundo, vão lá e dão dinheiro e o cara, sob a hipótese de que o cara ele vai saber como gastar melhor. Mas aí tem alguns detalhes. Por exemplo, no Bolsa Família, o dinheiro é depositado, né, que é uma ajuda financeira para quem tem filho em idade escolar, o dinheiro é depositado na conta da mulher. Então, já tem um pressuposto, não do homem, já tem um pressuposto aí de que a mulher ela vai cuidar melhor das necessidades, atender melhor as necessidades da família e dos filhos do que o homem. Então já tem uma quebra aí de negócio. Olha, não é dar para qualquer um da família que o negócio vai funcionar, não. Melhor dar para a mulher que o cara tem uma chance de ele gastar errado. Veja que aí já tem alguma coisa, olha, um detalhe a mais, né? As pessoas são racionais, fazem o que é melhor para elas. E se o cara pegar o dinheiro e sair para beber? Como é que faz? A mulher também pode pegar o dinheiro e sair para beber. O cara também pode pegar o dinheiro e sair e fazer coisa certa, mas se a gente acha que tem uma propensão maior do homem errar na alocação desse recurso, a gente dá o dinheiro para a mulher. Então já está quebrando um pouco a coisa da racionalidade. Eu estou na racionalidade da família nesse caso. A família não é uma unidade homogênea. Ela pode ser uma unidade meio que heterogênea, com diversos interesses ali dentro, alguns comuns, outros não. Um outro caso super importante em que as pessoas tomam decisões erradas, tem diversos, né? Se você, no dia a dia, é a pessoa que não consegue cortar lá, está precisando perder peso e não consegue cortar o docinho, né? Isso é uma decisão complicada. Então você se programa, por causa da academia, né? Segunda-feira eu começo a academia, segunda-feira eu vou começar a correr todo dia de manhã. Aí chega segunda-feira, você está com sono e tal, aí você dorme mais meia hora, 40 minutos, acorda e já tem que ir para o trabalho. São decisões que você está tomando e que estão prejudicando a você mesmo. Fumar. Não dá para a gente achar que o postulado de racionalidade significa que as pessoas não vão tomar decisões erradas, certo? E tem toda uma literatura econômica sobre isso daí. Também não é óbvio o salto que a partir daí, então, se isso é verdade, é melhor o governo controlar as escolhas das pessoas. Não, é óbvio isso daí. Então, você quer, por exemplo, que tenha alguma lei que me proíba de comprar sonho de valsa e estocar aqui no meu armário? Não. Talvez você queira uma coisa mais intermediária, que é o governo chegando, fazendo uma propaganda ostensiva, televisão, rádio, jornal, falando que ingerir muito açúcar, por exemplo, faz mal pra caramba pra saúde. Que a obesidade aumenta a probabilidade de você ter câncer e outras doenças graves. Isso você apoia. Você não apoia o governo chegar, entrar na minha casa, lá um agente do governo com gravata e falar, não come esse sonho de valsa aí não, que você está acima do peso. Você tem que diminuir o teu índice de massa corporal e tal. Né? Aí eu já não apoio, aí você já não apoia também. Da falha da escolha individual para a intervenção do governo que funciona e que é razoável, tem uma distância. Então precisamos pensar muito caso a caso. E aí, onde que acontecem essas falhas individuais? Essas falhas meio que de escolha, onde a escolha é individual, né, que a gente tanto consagra em economia, né? Fala assim, não, deixa o cara ter que escolher onde vai gastar, eu não quero. E é verdade, funciona muito bem para a grande maioria dos casos, mas em algumas situações é complicado. A situação que é complicada, em que os erros ocorrem mais, são situações, por exemplo, em que você transaciona menos no mercado. Imagina que você vai comprar uma casa.
Quantas casas, sei lá, as pessoas compram na vida? 3, no máximo? 2? Aí você não tem feedback. Operação de mercado que você não tem um bom feedback, é difícil, que você não vê onde você está errando, porque o modelo econômico diz, olha, eu vou tentar minimizar esses erros sistemáticos, eu fiz uma burrada aqui, não vou fazer de novo esse tipo de burrada. Mas para isso acontecer, para esse aprendizado acontecer, você precisa ter interação de mercado, você precisa fazer aquilo algumas vezes. 2 vezes na vida não vai dar. Pensa, por exemplo, no caso de aposentadoria. Você vai poupando para a sua aposentadoria, certo? Um pouquinho, ou não poupa. Aí tem a tentação do consumo de curto prazo. Pô, vou comprar aquele novo iPhone que saiu. Então esses R$500 que iam para a minha poupança aqui de aposentadoria, eu vou separar para comprar o iPhone. É a tentação do curto prazo, é exatamente igual o sonho de valsa, a mesma ideia do sonho de valsa, você não consegue se controlar, certo? Aí você poupa pouco, chega lá na frente, aí você só tem uma interação, você só vai ser velho uma vez. Aí você chegou numa idade avançada com uma poupança muito baixa, o que acontece? Você não tem dinheiro para comprar remédio, você não tem dinheiro para pagar suas contas, né? Às vezes você vive uma vida mais longa do que você esperava e sua poupança acaba. Então tem toda uma dificuldade de se comprometer, por exemplo, com uma taxa de poupança que te gere um consumo razoavelmente suave, né? Que não caia muito, sei lá, quando você se aposenta. Então, a sua renda não sai tão prejudicada assim. Só que o presente é sempre muito mais tentador. E nesse caso, no caso das finanças em geral, tem uma dificuldade adicional, que é fazer a conta. Pô, quanto que eu preciso poupar do meu salário para eu ter mais ou menos... Essa conta é elaborada. Envolve risco, retorno do negócio, tempo de contribuição, qual a probabilidade de no meio do caminho eu ficar desempregado, perder alguns anos de contribuição. Sabe? É uma conta muito... Não dá para achar que assim, as pessoas, de uma maneira geral, alguns vão conseguir, mas vão ter uma capacidade plena de lidar com uma situação como essa. Certo? Uma interação que acontece só uma vez, você só fica velho uma vez na aposentadoria, e se você errou durante a vida toda, você está ferrado. Nesse caso, a gente precisa de algum tipo de intervenção. Não estou falando nada de, por enquanto, o mercado financeiro aqui não está tendo um problema de competição, não está tendo nada. O mercado está funcionando perfeitamente para poupança, para guardar o dinheirinho e tal. O único problema é, as pessoas têm uma dificuldade de fazer conta e tem muita dificuldade de se preparar para uma coisa que está muito longe. O futuro sempre está muito longe, certo? Deixa para amanhã. Exemplos tão óbvios no nosso dia a dia onde isso acontece. Agora, na aposentadoria vai acontecer também, e é super importante. Então, nesse caso, a grande maioria dos economistas, mas a imensa maioria dos economistas, vai apoiar algum tipo de intervenção do governo no seguinte sentido: não, você tem que botar um dinheiro para a sua aposentadoria. Nos países que têm sistema de capitalização, né, que você poupa para você mesmo no futuro, para a sua aposentadoria, você acha que você pode se deixar livre para poupar? Você acha que o governo fala assim, ó, poupa aí, então a sua aposentadoria é da sua conta, tá? Se você não poupar, você não tem nada lá na frente. Se você poupar, você tem um dinheiro lá na frente. Não é assim que funciona. No sistema de capitalização, o governo fala o seguinte, olha, você tem que poupar pelo menos isso daqui. O mínimo isso daqui. Se você quiser poupar mais, para ter mais dinheiro, você pode. Mas ele te obriga, ele te força a uma decisão, ele força a tua mão. Tá? E aí como é que fica essa discussão do liberalismo, do não sei o quê, de olha, não, mas eu quero, para mim seria ideal, eu não estou nem aí para eu passar fome quando eu for velhinho, eu quero agora é comprar aquele carrão, que vai custar R$30 mil a mais do que custaria um carro mais barato. Isso vai, ao longo do tempo, você toma 4 decisões dessas, já atrapalhou bastante sua aposentadoria. A gente deixa o cara fazer isso ou não? Deixa ele poupar para a vida dele. Não, porque aí chega lá na frente, ele não tem renda. Aí chega lá na frente, ele vai não só se arrepender, o que é ruim, a gente não quer que as pessoas se arrependam tanto assim, né, das decisões econômicas do passado. Ele vai também fazer pressão, e é natural que faça, você vai deixar, a sociedade vai deixar o cara passar fome? Porque o cara quis comprar um carro lá quando ele era meio que jovem, 35 anos, estava todo animado, e aí achando que o futuro nunca ia chegar. Então vamos punir esse cara, a fábula lá da cigarra e da formiga, semelhante, né? O que a gente faz para esse cara daí? Aí lá na frente a gente vai ter um sistema de aposentadoria que vai compensar esse cara. E aí não só, aí acontece nesse caso, é que o cara passar fome é bem ruim, né? A gente não quer isso. A gente não quer também que a decisão passada errada do cara afete as pessoas hoje, porque o cara que está no mercado de trabalho hoje vai ter que financiar esse cidadão. A gente também não quer isso daí. Então, nesse caso, a gente vai forçar a mão, a gente vai obrigar esse cara a ter uma poupança. Ou, no caso do sistema de repartição, a gente obriga o cara a pagar um imposto para financiar o sistema de aposentadoria. Certo? Onde é que está o super livre mercado aí? Não está, porque não é para estar. Então, isso é uma coisa importante para a gente carregar para a nossa discussão futura. Ser muito purista em relação a isso, está errado. Ser muito purista em relação às pessoas tomarem a decisão correta para elas mesmas sempre, está errado. Ser ingênuo de achar que o governo vai tomar sempre as decisões corretas quando você está fazendo besteira, né,
nas suas escolhas, também está errado. Então a gente precisa de um meio termo aí e aprender a olhar situação por situação e ver aonde faz sentido o governo intervir. No caso da Previdência, é meio que óbvio que faz sentido o governo falar o seguinte: não, você está ganhando aí seus 5 mil reais por mês, é o seguinte, 700 reais você vai ter que colocar nessa conta de aposentadoria para você mesmo no futuro. Ah, mas eu quero consumir mais agora, eu poupo depois. Não, você vai ter que botar esse dinheiro aí. Tá bom? É isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês, até o próximo Fala.